A sala parecia saída de uma revista, lustres de cristal, tapete persa e o cheiro doce demais do perfume da madrasta. Mas, para Isabela, tudo ali era sufocante. Sentia as unhas cravarem nas palmas das mãos para segurar o choro. Quer salvar a sua mãe? A voz da madrasta cortou o silêncio. Então aceite. Case-se com ele. Isabela piscou, sem acreditar no que ouvirá. Com quem? A meia-irmã, Larissa, deixou escapar uma risada cruel. Cruzou as pernas, o vestido curto exibindo um brilho calculado. Com Leonardo Duarte. Sabe quem é, não sabe? O ex-presidiário mais perigoso do país. O coração de Isabela disparou. Claro que sabia. As manchetes ainda estavam frescas na memória. Um crime brutal, uma fortuna destruída, um homem que todos diziam ser uma fera. Por que eu? Murmurou, a voz embargada. A madrasta sorriu com veneno. Porque ele não quer casar com a minha filha. Quer você. E só assim eu libero o dinheiro para o tratamento da sua mãe. Isabela sentiu o chão sumir. As palavras ecoaram, só assim eu libero o dinheiro. Era isso. Sua mãe contra o futuro. E ela já sabia qual seria a escolha. O corredor do hospital cheirava a éter e desespero. Isabela caminhava rápido, a bolsa caindo do ombro, tentando não desabar. A voz do médico ainda martelava. O tratamento precisa começar agora. Se atrasarmos, não posso garantir. Naquela noite, correu até a mansão da madrasta. Sabia que não seria fácil, mas não esperava uma armadilha tão cruel. Encontrou-as diante da lareira, taças de vinho em mãos, sorrisos frios. Você acha isso justo? Perguntou, a voz trêmula. Larissa ergueu as sobrancelhas com desprezo. Justo é a vida que eu levo, querida. Mas, olha pelo lado bom, vai se casar com um homem rico. Ele é rico. Isabela quase sussurrou. A meia-irmã riu. Era, antes da prisão. Agora, quem sabe? Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Casar com um homem desconhecido, acusado de crimes, só para salvar a mãe? Era loucura. Mas, quando a madrasta deslizou os papéis do tratamento sobre a mesa, ela soube que não tinha escolha. Naquela noite, chorou sozinha. Não pelo casamento sem amor, mas pelo medo que não queria admitir, o medo de não resistir ao homem que todos chamavam de fera. 2 dias depois, o portão pesado do presídio se fechou atrás dela com um som metálico que ecoou até os ossos. Isabela respirou fundo, tentando controlar o pânico enquanto seguia pelo corredor frio. Foi levada até uma sala simples, com 2 cadeiras e uma mesa. Sentou-se, as mãos geladas sobre o colo, esperando. A porta se abriu. E ele entrou. Leonardo Duarte. Alto, ombros largos, barba por fazer. O macacão laranja marcava músculos fortes, moldados pelo ódio e pela sobrevivência. Mas foram os olhos que a paralisaram, escuros, intensos, predadores. Um olhar que parecia despir segredos. Ele parou diante dela, um meio sorriso no canto da boca. Então, é você. Isabela tentou falar, mas a voz falhou. Eu vim porque. Ele se sentou devagar, sem pressa. Porque precisa de dinheiro. Completou, a voz grave vibrando no ar, e porque aceitou ser minha esposa. O jeito como disse minha esposa fez o coração dela disparar. Não era um pedido. Era uma sentença. Ele inclinou-se para frente, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente roçando sua pele. Todos temos escolhas, princesa. A sua é simples, dizer sim, e se entregar por inteiro. O sangue dela gelou e queimou ao mesmo tempo. Não havia volta. O cartório estava quase vazio, exceto pelo juiz de paz, 2 testemunhas contratadas às pressas e o silêncio carregado de tensão. Isabela se sentia fora do próprio corpo. O vestido simples colava a pele suada, enquanto ela tentava não olhar para o homem ao seu lado. Leonardo estava impecável em um terno preto. Não parecia o ex-presidiário temido das manchetes. Mas havia algo nele, um perigo silencioso que fazia o ar parecer denso demais. Quando o juiz começou a ler as formalidades, Isabela mal ouviu. Tudo o que sentia era o olhar dele sobre ela, como fogo queimando sua pele. Aceita se casar com Leonardo Duarte?
Por um segundo, pensou em fugir, mas a imagem da mãe, frágil no leito, surgiu em sua mente. Aceito. Respondeu com a voz quase inaudível. Quando foi a vez dele, a resposta veio grave, firme, sem hesitação. Aceito. Ao final, o juiz declarou: estão casados. Foi então que Leonardo segurou a mão dela, puxando-a para perto, e murmurou ao pé do ouvido: agora você é minha. De verdade. Aquela promessa soou mais como uma ameaça doce, e fez algo perigoso vibrar dentro dela. O carro deslizou pelas ruas silenciosas até parar diante de um hotel de luxo discreto. Isabela engoliu seco quando ele abriu a porta e a ajudou a descer. Não trocou uma palavra no caminho. Mas o silêncio era como um fio esticado, prestes a arrebentar. No elevador, Leonardo quebrou o silêncio com a voz baixa e rouca. Está assustada? Ela tentou manter a compostura. Sim. Ele sorriu de canto. Perigoso. Ótimo. O medo deixa tudo mais intenso. Quando a porta do quarto se fechou atrás deles, Isabela recuou instintivamente. Leonardo trancou a porta, jogou a chave sobre a mesa e, devagar, começou a caminhar até ela. Cada passo parecia um golpe no coração acelerado dela. Ele parou tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele. Levantou a mão e roçou os dedos no queixo dela, erguendo seu rosto. Agora é minha mulher. E sabe o que isso significa? Isabela tentou falar, mas a respiração falhou. Ele se inclinou, os lábios a um sopro dos dela. Significa que vou te tocar como nenhum homem jamais tocou. O beijo veio como fogo. Não houve delicadeza, só intensidade. Leonardo a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao seu. As mãos percorreram sua coluna, descendo devagar, marcando cada curva. O vestido deslizou pelo corpo dela como seda, e, quando caiu no chão, Isabela sentiu o ar escapar dos pulmões. Leonardo a deitou na cama com cuidado, mas seus olhos escuros ardiam como brasas. Ele a explorou devagar, como quem saboreia um segredo. Cada beijo, cada toque, era calculado para enlouquecer. Isabela se rendeu ao prazer, esquecendo o medo, esquecendo tudo, menos ele. Quando finalmente se uniram, foi como um choque elétrico, um furacão tomando conta de tudo. E, quando terminou, ela estava perdida. Perdida nele. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Às vezes, Leonardo desaparecia por horas, sempre com um celular novo. Outras vezes, surgia do nada, a puxava para um beijo ardente na cozinha, ou a prendia contra a parede só para ouvir a respiração dela falhar. Mas, por trás da intensidade, havia algo sombrio. Uma noite, Isabela acordou com ele suando, murmurando palavras em outra língua. Quando tentou tocá-lo, ele a segurou com força, os olhos ferozes, e depois soltou, murmurando um pedido de desculpas. Ela queria odiá-lo por mantê-la no escuro. Mas, quando ele sorria com aquele ar de perigo e proteção, queria muito mais. Foi nesse jogo que ela percebeu, não estava apenas casada. Estava presa, ao homem, ao mistério, ao desejo avassalador. A nova casa era ampla, silenciosa e cheia de janelas que deixavam o sol entrar. Mas, para Isabela, não passava de uma prisão dourada. Leonardo raramente comentava onde ia quando saía. Passava horas ao telefone, falando baixo, em um tom grave que fazia a espinha dela gelar. Quando voltava, porém, era outro homem, seguro, dominante, às vezes até provocador. No café da manhã, Isabela tentou puxar assunto. Vai sair de novo. Ele ergueu os olhos do celular e sorriu de canto. Vai sentir minha falta, princesa. O jeito como ele a chamava mexia com ela, mas Isabela se forçou a manter a calma. Só quero saber se vou poder respirar sem ser vigiada. Ele largou o celular, aproximou-se devagar, inclinando o rosto até os lábios roçarem o ouvido dela. Não respiro tranquilo quando você está longe. Isso é vigilância ou proteção? A respiração dela falhou. E, por um instante, quis se perder naquele olhar negro. Mas recuou, lembrando a si mesma, ele é um estranho perigoso. Naquela noite, ouviu um barulho no quarto ao lado. Quando abriu a porta, encontrou Leonardo sentado na cama, suando, os olhos arregalados, como se tivesse voltado de um pesadelo. Leonardo! Chamou, hesitante.
Ele ergueu o olhar, respirando rápido, e por um segundo a máscara caiu. Ela viu dor, culpa, algo quebrado. Ele se levantou num salto, passando as mãos pelo rosto. Não me toque, murmurou, a voz rouca, e saiu do quarto sem olhar para trás. Foi nessa noite que Isabela percebeu, o homem que a assustava também era um homem ferido. E isso a atraía ainda mais. 2 dias depois, Isabela decidiu sair para comprar flores. Precisava respirar. Caminhou até a rua principal, mas, quando voltou, encontrou um homem estranho rondando a casa. Antes que pudesse reagir, alguém a puxou pelo braço. Leonardo. O rosto dele era puro aço, os olhos queimando de raiva. Ele a girou contra a parede da casa, os dedos apertando seus ombros. O que eu disse sobre sair sozinha? Rosnou, a voz baixa e perigosa. Você não manda em mim. Rebateu, embora a respiração falhasse. Não mando, protejo. Ele aproximou o rosto, tão perto que ela sentiu o hálito quente. Se algo acontecer com você, eu mato. E depois me mato. As palavras a chocaram. Não pelo tom sombrio, mas pela intensidade que ardiam nos olhos dele. Antes que pudesse responder, Leonardo a puxou para dentro, fechando a porta com um estrondo. A tensão entre os dois era tão densa que parecia palpável. Ele a prensou contra a parede, o corpo colado ao dela, e por um instante achou que ele fosse beijá-la ali mesmo. Mas, em vez disso, recuou bruscamente, passando a mão pelos cabelos, respirando fundo. Você me tira do controle, Isabela. E isso é perigoso. Ela ficou ali, tremendo, sem saber se queria fugir, ou implorar para ele perder o controle de uma vez. Naquela noite, o silêncio era cortante. Isabela estava no quarto, lendo, quando ouviu passos pesados se aproximando. A porta se abriu sem aviso. Leonardo entrou, o olhar escuro, intenso. Precisamos conversar. Ela ergueu o queixo. Sobre você me tratando como prisioneira? Ele sorriu de canto, um sorriso perigoso. Sobre você fingir que não me deseja. Antes que pudesse reagir, ele atravessou o quarto em 2 passos, segurou o rosto dela e a beijou com uma fome que roubou o fôlego dela. O livro caiu no chão. Ela se agarrou aos ombros dele, sentindo a força, o calor, a necessidade. Mas, no auge do beijo, ele parou. Encostou a testa na dela, respirando pesado. Se eu continuar, não vou conseguir parar. Isabela fechou os olhos, o corpo em chamas. Então não pare. Sussurrou, sem reconhecer a própria voz. Ele riu baixo, um som rouco. Não, princesa. Ainda não. Quero você implorando. E saiu do quarto, deixando-a tremendo, perdida e desesperada por mais. A tempestade rugia lá fora, batendo as janelas com violência. Dentro da casa, a tensão não era menor. Isabela andava de um lado para outro no quarto, o coração disparado. Desde aquela noite, Leonardo não lhe dirigira uma palavra. O silêncio dele a estava enlouquecendo. Quando ouviu a porta se abrir, virou-se num sobressalto. Ele estava lá, molhado pela chuva, a camisa colada ao corpo, os músculos se movendo sob o tecido. Os olhos negros ardiam com algo indomável. Chega! Disse, a voz rouca, carregada de desejo e fúria. Chega de fugir, Isabela. Antes que ela pudesse responder, Leonardo cruzou o quarto em passos largos e a puxou pela cintura, colando-a contra o corpo quente e molhado. O beijo veio bruto, ardente, roubando-lhe o ar. As mãos dele deslizaram pela curva das costas até os quadris, marcando a pele como fogo. Ele a ergueu com facilidade, fazendo-a prender as pernas ao redor da cintura dele, e a levou até a parede, prendendo-a ali enquanto a boca explorava cada centímetro do pescoço dela. Isabela gemeu baixo, sentindo o mundo desaparecer. Cada toque era uma promessa obscura, cada beijo, um vício que não queria largar. Quando ele a deitou na cama, devagar, os olhos queimando, a voz veio como um sussurro feroz. Agora você vai entender o que é ser minha. A entrega foi inevitável. Não havia espaço para medo, apenas para o prazer intenso que vinha em ondas, arrancando dela suspiros e gemidos abafados. Quando tudo acabou, Isabela estava exausta e perdida, porque sabia, no fundo, não era só desejo. Era amor.
E isso a aterrorizava mais que qualquer coisa. Nos dias seguintes, algo mudou. Leonardo estava diferente. Mais distante, como se lutasse contra algo. Mas, de vez em quando, Isabela o pegava observando com um olhar que queimava, um olhar que dizia coisas que ele não tinha coragem de falar. Até que um detalhe a fez congelar, o relógio no pulso dele. Um modelo suíço caríssimo, impossível para um homem que dizia não ter nada. Depois, outro sinal, um carro preto estacionando na rua. 2 homens de terno saíram, cumprimentando Leonardo com respeito, chamando-o de Senhor Duarte. Isabela sentiu o coração disparar. Quem era, afinal, o homem com quem se casara? Um ex-presidiário pobre, ou algo muito mais perigoso? A resposta veio de forma brutal. Isabela estava sozinha quando o celular dele vibrou sobre a mesa. A tela acendeu com uma manchete. Leonardo Duarte, herdeiro do Império Duarte Holdings, reaparece após meses desaparecido. As mãos dela tremeram ao deslizar a tela. Fotos dele em festas de gala, ao lado de milionários. Reportagens sobre a fortuna bilionária da família. E, a prisão, uma armação suja para derrubá-lo. Quando Leonardo entrou e viu o celular no chão, a expressão dele mudou. Em 2 passos, estava diante dela. Você descobriu. Descobri que tudo foi uma mentira. Gritou, as lágrimas ardendo nos olhos. Ele segurou os pulsos dela, firme. Não, Isabela. Tudo foi uma mentira, menos nós. E o que eu faço agora? Como confio em você? O silêncio pesou. Então ele a puxou para um beijo feroz, desesperado, como se pudesse gravar a verdade nos lábios dela. Eu posso perder tudo, menos você. A noite estava silenciosa quando Isabela desceu até a sala. Leonardo estava sentado no sofá, a camisa aberta, uma taça de uísque na mão. Olhava pela janela, os músculos tensos, o peso de segredos e escolhas marcando seus ombros largos. Ela se aproximou devagar. Leonardo. Ele virou o rosto, os olhos escuros faiscando dor e desejo. Achei que ia me odiar para sempre. Isabela sentou-se ao lado dele, os dedos trêmulos. Eu quis odiar. Acredite, eu tentei. Mas não consigo. Ele soltou uma risada amarga, pousando a taça na mesa. Não fui justo com você. Usei seu desespero para te prender a mim. Não. Você me deu a chance de salvar minha mãe. Se isso é pecado, eu aceito. Ele a olhou, intenso, como se gravasse cada traço dela na memória. Eu te amo, Isabela. Não por obrigação, não porque você foi minha salvação, mas porque você é a única coisa que faz sentido na minha vida. As lágrimas vieram, quentes, antes que ela pudesse impedir. Eu também te amo, Leonardo. Mesmo quando tentei negar, já era tarde demais. Ele a puxou para o colo, as mãos grandes segurando sua cintura com força, e o beijo que se seguiu não foi de desejo puro como antes. Foi profundo, lento, carregado de promessa. Cada movimento dizia, nunca mais vou deixar você ir. No dia seguinte, a paz foi quebrada por uma presença indesejada. A madrasta, mais venenosa do que nunca. Entrou na sala com passos firmes, os olhos brilhando de ganância. Isso não vai ficar assim. Se pensa que vai roubar tudo, está enganado. Leonardo se levantou, imponente, frio como gelo. Você já roubou demais da vida dela. Agora acabou. Ele estendeu um envelope sobre a mesa. Aqui está um valor suficiente para você sumir do país e nunca mais aparecer. Aceite, ou enfrente as consequências. A mulher tentou rir, mas ao ver os 2 homens de terno que surgiram atrás de Leonardo, engoliu seco. Sem outra escolha, pegou o dinheiro e saiu, cuspindo ódio. Isabela correu para os braços dele, tremendo. Você não precisava fazer isso. Ele a envolveu com força, os lábios no cabelo dela. Preciso fazer tudo para te proteger. Sempre. Quando a casa voltou ao silêncio, Leonardo a levou para o quarto. A tempestade que o cercou durante meses agora dava lugar à calma. Mas a intensidade entre eles estava mais viva do que nunca. Ele a deitou devagar, os olhos queimando, e tirou cada peça de roupa como se estivesse despindo as últimas barreiras entre eles. Dessa vez não é raiva, nem desejo, é amor, Isabela. Cada centímetro do meu corpo pertence a você.
Os beijos vieram suaves no início, mas logo se tornaram profundos, urgentes. As mãos dele exploraram sua pele com devoção, como quem toca algo sagrado. Quando finalmente se uniram, não havia pressa. Apenas movimentos lentos, olhares trocados, suspiros que diziam tudo o que as palavras não podiam. Naquela noite, não foi apenas prazer. Foi um pacto silencioso. O passado ficou para trás, e nada no mundo iria separá-los outra vez. 2 anos depois, o jardim estava iluminado para a festa. Amigos, música suave, risos. No centro, Isabela, com um vestido leve, segurava nos braços uma menina de olhos negros, tão intensos quanto os do pai. Leonardo a observava de longe, conversando com sócios, mas com o olhar sempre nela. Como sempre. Quando a festa terminou, ele a puxou pela mão até o terraço, sob o céu estrelado. Ainda não acredito que você é minha. Murmurou, prendendo-a contra a parede com um sorriso perigoso. E sempre vou ser. Respondeu, antes de se perder em um beijo ardente, que prometia muito mais para aquela noite. E, enquanto a cidade brilhava abaixo, eles se amaram como no primeiro dia, intensos, livres, invencíveis. Porque, do inferno ao paraíso, nada foi capaz de apagar o fogo entre eles.